A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu amigo. Esta é a transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar aqui, da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo
outras famílias da terra e do céu da terra a serviço de Jesus. Muito bom ter você aqui com a gente, você que está ao vivo neste momento, ou você que está assistindo essa gravação, o nosso muito obrigado. Então vamos nos preparar para a prece de logo mais, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou, com o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão José de Paiva Neto. E antes, vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. Então vamos, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Mas que tal a gente fazer a nossa oração? Vamos à prece do Pai Nosso. Nosso Senhor Jesus Cristo é curtinha, mas muito poderosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Ó amado Mestre, sabemos que seguros estamos na divina segurança das tuas seguras mãos. E no encerramento de mais esta nossa mensagem,
de joelhos aos teus pés, juramos-te fidelidade, paciência, compreensão e muita vontade de aprender, para que sejamos dignos dos teus ensinamentos. Quem confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações por sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus. Viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para mais uma segunda-feira de estudos aqui nessa transmissão. Tudo bem, gente? Boa noite, Deus está presente. Como vão todos? Tudo bem? Bom, Cláudia ali com a gente, irmã Maria Nazaré, pessoal lá de Aguaí, irmã Deise e irmão Rafael. Sejam todos muito bem-vindos, hein? É uma honra recebê-los aqui em casa digitalmente, tá bom? E é claro, você que vai estar assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado pela sua audiência. A gente sabe que o nosso link aí chega em muita gente, tá, pessoal? Muita gente. A gente vai recebendo alguns feedbacks nas redes sociais, né? Olha, eu assisti a reunião, e aí a pessoa de outro estado e tudo mais, longe até daqui, mas que bom que a internet está aí, né? Para que a gente possa se conectar. Então, quando Jesus disse que estaria, né? Que o seu evangelho seria pregado, né, em todo lugar, é isso, né? A internet proporciona essas ações. Inclusive, a gente deixa aqui à vontade, né, para todos aqui que está assistindo aqui a gravação, ou está aqui ao vivo, né? Você pode, quando você receber o link aí da nossa reunião, pode compartilhar, tá? Tem gente que às vezes fica um pouquinho na dúvida, será que eu posso compartilhar? Se você se sentir à vontade, compartilha lá nas suas redes sociais, coloca lá. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp, né, gente? Da família. Tem lá 300 membros. Posso colocar o link lá, irmão? Pode colocar. É uma maneira da gente divulgar a religião divina, né? Então, a gente conta aí sempre com o apoio de todos vocês, tá bom? Vamos lá, então, sem mais delongas. Estamos estudando aqui em casa, né? O livro Os Mortos Não Morrem, do irmão Paiva Neto. Passamos da metade do livro, hein, gente? Olha só, hein? Que coisa, hein? Agora, na página 295, vamos iniciar um novo capítulo. O mundo espiritual não é um dormitório, parte 1. Experiências mediúnicas nas crenças. Aqui a minha edição, que é a primeira edição, página 295, tá bom? Certo, Mona? Deixa eu conferir ali, certo? A Monique é o fiel da balança, ela que sabe se está na página certa. É porque a Alice, mano, às vezes pega meu livro aqui e tira tudo da marca, tá? Então tem que conferir. Não apenas a ciência está repleta de manifestações espirituais aceitas. A religião também as possui em elevado número, visto que comprovadas pela experiência legítima de fé por parte de seus adeptos, desde os mais simples aos que tiveram melhores oportunidades de estudos. No caminhar de nossa análise, apresento mais alguns exemplos. Pastor Billy Graham e a comunicação com os, entre aspas, mortos. O renomado pregador evangélico Billy Graham fez um relato muito interessante em seu artigo exclusivo para o jornal norte-americano National Enquirer. Minha pronúncia está quase bem lá, tá, gente? Está quase.
Uma hora certa. Edição de 8 de janeiro de 1985, com o título, aspas, Eu tenho prova de que existe vida após a morte. Fecha. Olha que título interessante, hein? Eu tenho prova de que existe vida após a morte. Fecha aspas. E lembrando, gente, é o irmão evangélico que está comentando isso, né? Para quem já teve contato com esses nobres irmãos, e aqui de antemão a gente deixa bem claro que a religião de Deus respeita todos os pontos de vista, né? Porque no final de tudo, gente, a religião nos conecta a Deus. Por caminhos diferentes? Sim, mas o ponto final é Deus. Então, eles e os nossos irmãos evangélicos, principalmente, eles essa questão da morte, né, da continuidade da vida, tem um pensamento bem interessante, né? Mas veja que o irmão Paiva faz questão de trazer, né, esse nobre irmão. Ele já citou esse pastor evangélico em outros livros dele. É muito interessante a visão que esse pastor evangélico tem sobre as questões da vida, inclusive sobre a vida após a morte. Por que eu tô trazendo esse comentário aqui para todos nós, tá, gente? Mostrando que esse assunto foi, e continuará sendo debatido e desenvolvido não só nas crenças, por exemplo, reencarcionistas. É isso? Falei certo? Eu falei errado, eu acho. Fala aí, mãe, corrija, por favor. Eu falei errado. Reencarnacionista. Isso, faltou uma parte da palavra. Desculpa, tá, gente? É assim mesmo, rapaz, não é aprende. Reencarnacionistas. É isso? Falei certo agora? Tá certo. Então, por quê, né? Porque geralmente as crenças que acreditam na reencarnação, na lei das vidas sucessivas, né? Tem outros nomes aí, são aquelas que realmente olham e entendem que a vida continua pelo processo da reencarnação e tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Outras crenças cristãs também já não pensam na vida após a morte dessa maneira, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com muitos irmãos evangélicos. É interessante, né, a visão que eles têm, por exemplo, de que a pessoa morre, né, o corpo falece, aí o espírito fica ali aguardando o arrebatamento, né, para quando Jesus voltar e chamar os justos e tudo mais, né? E como a gente aprende aqui na religião divina, que nós temos de analisar sem preconceitos, né, gente? Sem tabus, né? Sem apontar dedos. Porque não basta nós termos acesso a uma doutrina avançada e, por causa dessa doutrina avançada, apontar dedos para os outros. Mas vejam que existe uma lógica nesse sentido, né, para eles, né, que esse aguardar, né, pode ser também, por que não, né, esse aguardar o arrebatamento pode ser uma outra maneira de se falar que se vive no mundo espiritual. Já pensaram nisso? Às vezes, né, esse aguardar, não, o corpo falece, o espírito fica ali aguardando até a hora do chamado, do arrebatamento. E se esse momento for traduzido assim? Enquanto está no mundo espiritual também. Tá vendo? Como é que as coisas podem ser discernidas de outras maneiras? Então, benditas sejam as religiões, pessoal. Olha, se não fossem as religiões neste planeta Terra, olha, se a gente acha que a vida está difícil, está complicada, está violenta, enfim, imagina sem as religiões. Aí alguém, né, já pensa, mas irmão Rafael, em crença tal aconteceu isso, lá outra isso, roubo aqui, abusos de todas as maneiras a colar. Sim, meu irmão, minha irmã, infelizmente, as religiões
aqui na Terra são representadas por seres humanos. Seres humanos, assim como eu e você, são falíveis, infelizmente, não é mesmo? Infelizmente, tem muita gente que esquece da revelação espiritual que foi dada para aquela crença e acaba deturpando. É a crença que deturpou? Não. São as pessoas que ali convivem. Então, a gente tem que saber separar essas coisas, porque, gente, agora falando da visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você já leu lá o objetivo supremo da religião divina? Todo mundo já leu? Sabe qual é? O objetivo supremo, a missão principal. Por que a gente faz tudo isso na religião de Deus, na legião da boa vontade? Por quê, gente? Quem sabe? Perguntinha. Quem sabe? Quem sabe, abre o microfone e fala. A Miriam respondeu aqui. A Miriam respondeu aqui. Preparar o caminho das voltas triunfal de Jesus. Isso. Salvando na missão de salvar vidas e almas para Deus. Na formação, estou resumindo aqui, tá, gente? Mas na formação do quê? Hein, Uceli? Na formação do quê? Um só rebanho para um só pastor, que é Jesus. Isso, muito bem. Ó, palmas para todos vocês aí que responderam. A Miriam, o Rafael, muito bem. Nossa, irmão Rafael, por que você está fazendo isso? Porque a gente tem que lembrar o porquê que nós estamos aqui. Esse estudo que estamos fazendo aqui, existem objetivos específicos, sim, mas esse estudo faz parte do preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. Na sua missão principal, salvando vidas e almas para Deus. A gente já comentou aqui, não comentou? Quando o ser humano sai da ignorância espiritual, ou seja, quando ele conhece as leis espirituais, ele rege melhor a tua vida. Na formação do rebanho único de Jesus. Um só rebanho para um só pastor. Esse um só rebanho, gente, não é um rebanho tudo igualzinho, homogêneo, né? Tudo igualzinho. Todos que pensam da mesma maneira, todos que são da mesma religião. Tem legionário, gente, tem legionário que acha que só aqueles que fazem parte da legião da boa vontade, da religião de Deus, serão salvos. Não, é um só rebanho para um só pastor. Ô, meu amigo, ô, minha amiga, vamos expandir a mente. Não, esse um só pastor, claro, é Jesus, que vai respeitar as diversas maneiras de pensamento, mas que conseguem fazer aquilo que Jesus quer que faça. Quando quando os discípulos repreendem aquele que estava expelindo demônios em nome de Jesus, eles falam, né? Senhor, nós proibimos aqui o rapaz, né, uma pessoa que em seu nome expelia demônios, mas ele não tá mandando aqui com a gente. O que Jesus fala, pessoal? Se ele não é contra nós, é por nós. Né? Até rolou aí até um certo ciúmes, não é mesmo? Poxa, o cara nem andava com Jesus, né? Não estava ali, não fazia parte ali daquele corpo de pessoas que seguiam Jesus, e eles expeliam demônios. E os discípulos, depois tem um outro momento, né, mãe? Que eles não conseguem expelir, né? Aí Jesus fala, ó, para certa casta tem que ter um jejum, tem que ter, ou seja, tem que ter uma preparação maior. Não é porque você está comigo que você já está bem, né, nesse sentido. Você tem que galgar esses caminhos. Então é interessante, né? Veja como que o irmão Paiva traz bastante riqueza nas suas palavras. Então ele está trazendo essa questão aqui desse irmão evangélico, como ele já trouxe outras falas de muitas outras crenças, para justamente também mostrar que, pessoal, que o ecumenismo que a religião de Deus propõe é para ser vivido de verdade. O ecumenismo da religião divina não é o sincretismo.
nem o ecletismo. Sincretismo é um pedacinho de cada religião e aí formou a religião de Deus. Não. A religião de Deus tem a sua personalidade, tem a sua liturgia, as suas regras, né? E luta pelo ecumenismo. E aí, até os jovens aqui, né, no último encontro jovem de boa vontade, que transmitimos aqui em São José dos Campos, inclusive o link está lá para quem quiser assistir depois, lá eles debateram sobre a questão do ecumenismo. Ser ecumênico não é que a religião de Deus é ecumênica, então ela é espírita também. Olha que lindo. Ela fala de Dr. Bezerra de Menezes, ela fala de André Luiz. O irmão Paiva sempre indica livros espirituais, né? Os mais famosos, né, mãe? No Nosso Lar, Memórias de um Suicida, Sexo e Destino, nos domínios da mediunidade, Ação e Reação. Todos esses livros, né, publicados por editoras espíritas, né? Então a religião de Deus é espírita? Não, ela não é espírita. Mas ela não tem barreira de buscar alguns ensinamentos e traduzir na linguagem que a gente entende. Veja, esse trânsito entre as religiões proporciona justamente o quê, pessoal? Conhecimento para ambos os lados e paz. Olha aí, o ecumenismo é um caminho para a paz. Então veja, olha como que é diferente, né? Sim, irmão Rafael, irmã Deise, pode falar aí, fique à vontade. Ô, Rafa, eu cá, a minha esposa aqui, colocar uma pimentinha nesse debate que você está fazendo aí. Como você vê a religião de Deus? O que é a religião de Deus, então? Como eu vejo? Irmão Rafael, eu vejo como algo que, assim como está na definição da religião de Deus, né? Mozarur fala, né? A religião do terceiro milênio. Já começa por aí, né? A religião do terceiro milênio. A religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Já se perguntaram por que o nome da religião de Deus é tão grande assim? Religião de Deus, vírgula, do Cristo, vírgula, e do Espírito Santo. Porque ela é capaz, irmão Rafael Mendes, de falar com todos. Irmãos legionários, irmãos cristãos, mais irmãos evangélicos, mais irmãos católicos, irmãos espíritas, até irmãos ateus, eles conseguem sentir na religião de Deus um abraço que talvez, né? Talvez outras não consigam chegar. Então, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aí vai. É mais que toda a religião. O que é ser mais que toda a religião? É mais do que quatro paredes, na minha visão, tá? É mais que quatro paredes. Eu sou religião de Deus quando eu estou lavando louça e desperdiço água. Eu sou religião de Deus quando eu não consigo resolver os conflitos aqui na minha família e eu pratico atos que são, tristes. Eu sou religião de Deus quando eu estou dirigindo e buzino e grito pro bendito que quase acerta o carro. Eu sou religião de Deus quando eu não devolvo o troco da padaria, porque eu acho que é pouquinha coisa. É mais que toda a religião. Ele está dizendo, você, meu irmão, você é religião de Deus, e aí tudo será pesado, tudo será maior. Mas eu estou citando aqui exemplos não tão bons, mas também nos exemplos bons. Quando você paga o seu dízimo com amor e carinho. Mas irmão Rafael, mas aconteceu isso? Claro, a gente sabe, pessoal, todo mundo está vivendo no mesmo barco, né? Mas quando a fidelidade não para, sabe? Não, eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou. E aí eu vou retribuir mais. E aí, ao invés de eu ir na igreja, eu vou buscar alguém e vou levar junto. Sabe? Isso, né, é mais que toda a religião. Aí vai, né? É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. Toda a ciência. Conversa com a ciência, sim. A ciência é importante. Ela faz parte da nossa vida. Se não fosse a ciência, muitas dessas coisas que a gente tem aqui não seriam possíveis. É filosofia, ou seja, é um modo de vida. Você consegue traduzir os ensinamentos para o seu modo de vida ser melhor, né?
É política, sim, não a política dos homens. Não essa política que a gente vive aí. A política do bom relacionamento. Não só do bom relacionamento entre as pessoas. De pessoas entre pessoas, de pessoas entre empresas, né? De pessoas entre situações, de pessoas com a própria natureza, né? Com os animaizinhos que cuidamos eventualmente. E também política com os espíritos, né? Ah, não, eu só gosto de rezar para fulano de tal. Poxa, mas tem uma galera tão grande aqui, você vai limitar-se a isso? Né? Então, político, bom relacionamento com tudo, né? E toda a moral. Olha que interessante, a religião de Deus não nos ensina a ser moralistas, né? Ó, então, você veio me contar esse negócio aqui, irmã Nuceli, é porque a senhora... E aí vai, né, aponta o dedo. Não, a religião de Deus fala... Né, a moral nesse sentido é de que, poxa, acho que até o irmão Rafael comentou aqui uma outra vez, né? Às vezes a gente vê algo que está errado de alguém que está próximo de nós, a gente fala assim, poxa, preciso melhorar, hein? Olha, aconteceu isso aqui, eu também. Então, é a moral nossa sendo sempre refinada, né? E aí vai. É todo o progresso humano. Que progresso é esse? O espiritual junto com o material. Muita gente acha que Jesus gosta que nós, seres humanos, sejamos pobres. Né? Não, mas é uma vida de sacrifício. É uma vida de sacrifício. Não, meu irmão, você tem direito a ter a sua casa, se assim você quer. Ele tem direito de você ter o seu automóvel, se assim você quer. Você tem o direito, sim, de cursar o curso que você quiser. Você tem todo esse direito. Só que você não pode colocar o carro na frente dos bois. Então não pode deixar o conhecimento espiritual lá para trás para atingir o material. Né? O progresso humano é assim, né? Para que a gente atenda às nossas necessidades e, ao mesmo tempo, a gente evolua. É todo o progresso humano unido ao progresso de todos os mundos. Aí, irmão Rafael, irmã Deise, aí eu já não consigo nem conceituar. Olha só, né, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. Eu não sei o que é isso. Talvez eu realmente não consegui compreender, né? E aí vai, né? Na apoteose ao Criador, ou seja, no sublime, né? Naquilo que você pode de melhor. Quando você, por exemplo, traz alguém, eu vou citar esse exemplo, que aconteceu isso aqui no último sábado, parabenizar aqui novamente a irmã Maria Nazaré. Apoteose ao Criador. Quando você traz uma alma, aproxima uma alma para a religião de Deus, é uma apoteose ao Criador. Você literalmente aproximou alguém para estar aqui nas nossas igrejas, por exemplo. Ou quando o irmão católico convida alguém para ir na missa, ou quando o irmão evangélico convida alguém para ir no culto, ou quando um irmão espírita convida para que vá numa reunião, numa sessão de paz, todos nós, né? Jesus não fala que ele se alegra com a ovelha que estava até então perdida e vem para o rebanho? É isso, né? É essa a sensação, né? Então, na apoteose ao Criador, onipotente, todo poder, onisciente, toda consciência, né? E onipresente, em todo lugar, o nosso Deus, o nosso Pai. Então, irmão Rafael, não sei se respondi, mas eu penso a religião de Deus assim, né? Eu não vou na religião de Deus, sabe? Agora eu vou... Não, eu acordei, sou religião de Deus, eu dormi, sou religião de Deus, eu escovei os dentes, sou religião de Deus. Eu não vou na religião de Deus, eu estou na religião de Deus. E aí não importa, tá, gente? Importa, mas é contratado, tem que pensar assim, é voluntário. Não. Religião vai além de contrato, vai além de trabalho, vai além de tudo. Porque hoje eu posso estar aqui, amanhã eu não posso estar mais. Né? Hoje eu posso estar aqui, amanhã, de repente, eu entender que é melhor. A vida é assim. Né? A gente tem que ter essa cabeça aberta nesse sentido. Então, ser religião de Deus é muito, para mim, é muito, muito grande, né? Sim, irmã Deise.
A gente aprendeu que o compromisso com essa casa não cessa nem com a morte, né? Nem com a morte. Então, vai muito além do que só aqui, né? No meu trabalho, na minha casa. É o meu espírito eterno, né? Não é só nessa vida, né? Então, a gente tem que abrir as nossas cabeças, as nossas mentes e o nosso modo de olhar para que a gente tenha essa visão ampla, né? De que não é a religião de Deus, como você falou, ali entre quatro paredes. E o irmão Paiva quer isso de nós, que a gente abra a nossa mente para que a gente enxergue o Cristo da porta para fora, que a gente enxergue o ecumenismo não só na religião, mas em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então é isso que ele vem ensinar e é assim que a gente tem que treinar aí no nosso dia a dia, né? Muito bem, irmã Deise, é isso mesmo, né? A gente tem que pensar, né, que veja, gente, aí a gente volta um pouquinho. Estamos preparando os caminhos para a volta de quem? De qualquer pessoa? De um parente meu? De um parente nosso? Não, é a volta de Jesus. É o maior evento que essa humanidade um dia vai ter. E aí a gente conversando com as pessoas, tem gente que fala assim, nossa, mas será que quem estiver do outro lado do mundo vai ver? Olha a preocupação. Melhore os seus atos, meu irmão. Vamos melhorar primeiro. Não se preocupe. Isso é com Jesus. Ele dá um jeito depois. Ele é ele. Faz você a sua parte. Já melhorou? Você conseguiu perdoar? Você tá... Não, tem um monte de questão para resolver. Então resolva. Porque a resolução dessas questões também é preparar os caminhos para a volta gloriosa de Jesus. Então veja que é uma coisa muito ampla, né? É um negócio que vai além, né? Sim, irmão Cláudio. Não, eu estava vendo aqui, para completar o que estava sendo dito, eu vi aqui uma missão do irmão Paiva, que ele diz assim, o que é a definição da religião de Deus, do irmão Paiva, que ele comenta, é uma escola espiritual divina de iniciação nas coisas eternas e portas abertas para todos. Então, ele faz com que a gente se inicie para tudo que é eterno, para a espiritualidade, para a comunhão com nossos parentes, com a nossa família, tanto no mundo material como no espiritual, com nossos amigos. Então, a bondade, a humanidade e a caridade para com todos, em todos os momentos, praticando o ecumenismo em todas as formas, de forma irrestrita, né? Muito bem, irmão Cláudio, muito bom, é isso aí. A gente é uma eterna escola, né, de conhecimento profundo, né? Mas muito bom, hein, gente? Muito bom. Vamos avançar aqui, que o trecho é um pouquinho grande, mas, claro, o microfone está aberto, porque a ideia é essa mesmo, tá, gente? A gente conversar mesmo, porque são nessas conversas, né? O irmão Paiva fala, né? Quando como que é? Quando o amor é o fundamento do diálogo, o coração está mais propenso a ouvir, né? É isso. Às vezes a gente não quer falar, tal. Não, fale, meu irmão, fale, porque todos nós aprendemos juntos, né? Continuando aqui, então, esse é o pastor evangélico Billy, né? No jornal norte-americano, escreveu esse artigo com esse título: Eu tenho prova de que existe vida após a morte. O respeitado pastor deixou clara sua crença na vida após o desenlace físico, na possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, e na existência dos espíritos. Lembrando, hein, gente, há um tempo atrás o irmão Paiva ensinou o nome científico de espíritos, vocês lembram? Provinha, hein? Me diz que foi alguns capítulos atrás. Acho que quando a gente estava estudando as experiências... Energia. Isso, parabéns, palmas para nós. É isso aí, muito bem. Energia, né? Espírito numa linguagem... Mas também respondeu. Então, parabéns. Espírito numa linguagem científica, energia. Você não vê, você não pega, mas você sente. Né? Olha que maravilhoso, né? Minha mãe, Morrow Graham, era uma senhora maravilhosa, gentil, compassiva e carinhosa.
Durante o estágio final de sua doença, em 1981, toda vez que as pessoas a visitavam, havia uma sensação irresistível de proximidade com Deus. Alguns dias antes de sua morte, eu estava sentada ao lado de sua cama, com outros familiares nossos. Já era noite. Ela fechara os olhos, adormecida, quando, de repente, se sentou de olhos abertos, olhando para a janela do quarto escurecido. Frank, é você? Disse ela. Percebi imediatamente que conversava com seu marido, meu pai, que morrera há 20 anos. Frank, eu estou indo vê-lo, disse. Ficaremos juntos novamente. Algum tempo depois, minha mãe entrou em coma. Vários dias se passaram e na noite em que ela morreu, outra coisa surpreendente aconteceu. Enquanto outros membros da família e eu nos sentávamos ao lado de sua cama, ela subitamente se sentou, como na ocasião anterior em que conversou com meu pai. E em voz alta e alegre disse: Louvado seja o Senhor. Dessa forma, minha mãe se recostou de volta ao travesseiro e faleceu. Olha que coisa, gente. As últimas palavras dela aqui. A Miriam está mostrando aqui a garrafinha nossa, gente. Como que ela está fluidificada. Acabou de pegar aqui, ó. Essa é da Alice? É a nossa? Ó. Aqui, ó. Se alguém tem alguma dúvida, tá aqui. Imagina, olha que coisa, né? Ela disse em voz alta e alegre. Nossa, mas ela ia morrer. Quem disse? Tá vendo? Né? Novamente, tá? Para ficar bem claro, a religião de Deus, gente, do Cristo e do Espírito Santo, respeita muito o momento e as fases do luto e como cada um enfrenta. Não estamos aqui fazendo nenhum tipo de chacota. Mas quando você está esclarecido disso, esse fenômeno da morte já não é algo pavoroso, sabe? Não é, ai meu Deus, morreu, né? Hoje ainda é dessa maneira, né? Não estou dizendo, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que então a gente deve receber com muita alegria no coração. Olha, minha mãe morreu, vou gritar. Não é isso, né? A gente, creio que todos nós aqui temos a maturidade o suficiente para entender essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é o quê? Que quando você tem esse esclarecimento, a morte não é um peso, é uma porta que se abre e você entra em outra dimensão. E ela disse alegre, louvado seja o Senhor. Olha que coisa, né? Lindo, né? Ela havia morrido com o nome de Cristo em seus lábios e a esperança em seu coração. Tenho certeza de que ela foi direto ao encontro do Senhor. Graham contou também que, certa feita, estava sentado na cama em que a avó dele jazia, quase à morte. De repente, ela teve uma visão extraordinária do espírito do avô dele, que se chamava Ben. Ele havia perdido um braço e um olho durante a Guerra Civil Americana e tinha falecido há vários anos. O espírito que apareceu a ela, com contornos bem nítidos, exibia o braço e o olho, outrora perdidos em perfeitas condições. Aqui só um parênteses, né? O nosso grande amigo aqui, o irmão Elcio, né? Quando o nosso irmão Tobias retornou à pátria espiritual, e o relato que chegou até nós, né? Não sei se todos tiveram acesso, mas que o avô do irmão Tobias, né, estava lá para receber. Então, veja, gente, nós não vamos chegar no mundo espiritual como numa cidade que a gente não conhece, não, é natural, é um retorno natural. Então, aqueles que nos antecederam, se não reencarnados, né, se não estiverem reencarnados aqui, em missões das mais diversas, vão nos receber de alguma maneira. Olha a importância, gente,
olha a importância da gente dar um valor numa reunião muito especial que a religião de Deus tem, que se chama Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião pelo fortalecimento da família. Não é um fortalecimento da família apenas material, é um fortalecimento da família também daqueles que estão do outro lado. Né? É o fortalecimento deles lá também, para que a gente possa ser bem recebido. Não é? Olha que, né, esse relato do irmão Elson, né, no dia que ele nos trouxe, foi muito emocionante, né? Nossa, né, ser recebido por alguém que não era alguém ali diferente, era o próprio avô ali dizendo, né? E aí vocês vão de lembrar, né? O irmão Tobias aqui passou por um quadro clínico de saúde muito complicado, de muita dor. E aí, as primeiras palavras dele lá, já não sinto mais dor. Assim como o avô aqui do pastor Billy, né? Ele perdeu um braço e um olho, mas o corpo, né, sentiu esses traumas. O espírito não. Está completo, né? Sem essa prisão que é o corpo e as suas mazelas muitas vezes, né? A experiência de minha mãe era assustadoramente familiar para mim, pois muitos anos antes, minha avó, mãe de minha mãe, também à beira da morte, igualmente descreveu estar face a face com seu falecido marido e com Jesus Cristo. Eu estava sentado ao lado de sua cama. De repente, o quarto escuro parecia estar cheio de luz e minha avó assentou-se, algo que não conseguia fazer há dias. Seu rosto pálido encheu-se de vida. Eu vejo Jesus, declarou ela em voz alta. Ele tem os braços estendidos para mim. Então pronunciou o nome de seu marido Ben, que havia falecido vários anos antes. Eu vejo Ben, disse ela. No dia seguinte, minha avó faleceu. Eu tinha apenas 10 anos, mas nunca vou me esquecer desse acontecimento espetacular. Provou-me a existência da vida após a morte. Era impossível ele negar, né, gente? Depois de tudo isso que ele viu, não foi alguém que contou, que passou e chegou até aí, né? Ele viu, ele presenciou e alguém da família. Então vejam que a espiritualidade se manifesta para todos, gente. Aí, acreditar ou não, vai da gente. Finalizando, esses fatos marcaram a vida do pastor norte-americano que memorizou as palavras derradeiras da avó e da mãe. Para ele, como fez constar do seu artigo As Descobertas da Ciência, no campo dos fenômenos espirituais, deveriam ser suficientes para pôr fim a qualquer ceticismo a respeito da existência da vida após a morte e da comunicação com os chamados, entre aspas, mortos. Gente, já falei demais. Quero ouvi-los aí. Vamos lá. A gente vai se empolgando aqui, é muito bom, né? Vamos lá, mano. Pode começar aí. Hoje vai ter que ser um pouquinho mais rápido, tá, mano? Pra gente não estourar o tempo aqui, que eu já estourei quase todos, né? E deixa eu cumprimentar aqui a irmã Nedi. Oi, irmã Nedi, deu certo, hein? Que bom, Deus está presente, hein? Eu fiz um tutorial com a irmã Nedi hoje à tarde, deu certo, graças a Deus. Vai lá, Mona. Isso é muito importante ter conhecido, né? Ela está sentada, né? Como a gente sente isso, né? Porque a da minha avó, eu sempre falei isso para minha mãe, que eu sentia ela sentada numa cama, dizendo, a nossa avó, né, Rafa? Dizendo, eu estou aqui. Ela sempre fala, eu estou aqui. E isso é gostoso a gente ver isso dessa forma, como a gente está na religião de Deus. Como o Rafael perguntou, da religião é tudo. A religião é toda ciência, é toda filosofia, toda política, toda moral, ela é tudo. Por quê? Por causa disso. É porque ela é tudo, como eu sempre falo para vocês. Eu sempre falo,
A gente, quando a gente vai na reunião da Comecoteia, na reunião da família, da Chupetude, do anjo da guarda, a gente vai lá não só pela parede da igreja, a gente vai lá para quem? Por Jesus, é para ele que a gente vai receber. É os pedidos que a gente põe na pia sagrada, é os nomes que vai ler na hora do anjo, é tudo a energia, né? Tudo que a gente recebe, mas o nosso espírito, o nosso ente querido também recebe, porque eles estão lá também para receber. A gente está aqui, mas o espírito, o nosso ente querido, está lá também recebendo. Por isso que a nossa vida, ela continua aqui na Terra. Nós continuar, eu não sei o que aconteceu. A gente tem que muito. Eu erro muito, mas eu posso praticar esse erro. Eu posso mudar. Ai, Jesus vai voltar. Não, tem que ser logo. Eu tenho que isso, tem que aquilo. Aí eu tenho que mudar logo. Não, aos poucos a gente vai mudando. É aos poucos a gente vai praticando. É aos poucos que a gente vai trazendo as pessoas para a religião de Deus. Porque as pessoas vão conhecendo o que é religião, vai conhecer a da hora do anjo, vai conhecer tudo. Por isso que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Porque a gente tem essa mania que é aprender logo, né? Já quero de cara logo, eu quero aprender logo. Não, a gente vai aos poucos aprendendo. Porque é gostoso isso. Sempre fala, não para puxar a orelha da pessoa. Eu tenho uma amiga minha que estudou comigo muito tempo, e ela sempre falava dos problemas dela, né? Nossa, porque isso, porque aquilo. Eu falei, acalma, você vai conseguir resolver seus problemas. E ela achou muito interessante, ela quer saber da minha religião, né? Porque ela é católica, né? Então ela queria saber da minha, quer conhecer. E eu fui explicando para ela que é religião, que é tudo. E ela foi entendendo, ela foi buscando um ensinamento. Aí eu ensinei para ela da oração. Faça oração. Se a sua casa está com turbulência, sua família está um desespero, faça uma oração. Como diz o próprio meu pai, eu sempre isso, eu nunca esqueço. Eu não sei orar. Aí, ele sempre fala isso, eu não sei orar. Deixa o coração falar. Você não sabe orar? Deixa o coração falar, que ele sabe. Então, a gente ora para a gente ora para outras pessoas. Eu sempre oro todos os dias pela Alice. Hoje, na hora do anjo, eu fiz o pedido para ela. Foi para ela vencer essa batalha. Eu fiz a minha parte. Agora é com Jesus que vai fazer a parte dela. E isso eu vou praticando, né? Eu vou praticando aos poucos. Eu vou aprendendo. Eu aprendo muita coisa. Eu aprendi muita coisa com a minha mãe e me ensinou tanta coisa que eu vou buscando aos poucos também. Eu tenho muito erro, eu tenho muita falha. Eu não sou melhor que ninguém, não. Eu tenho as falhas também, eu erro nas horas. Mas eu sempre falo para minha mãe, eu sempre falo para ela, mas eu tenho a calma. Eu tenho a calma. Começa a xingar, mas eu mantenho a calma. Eu mantenho, deixo a pessoa falar o que quiser, mas eu mantenho a calma. Eu pego lá no fundo do meu coração, eu espero a pessoa acabar o xingamento, eu sempre falo, brigar não resolve, mas sentar, conversar, resolve. Então, a gente tem que ensinar para as pessoas que ficar brigando não vai resolver a situação. Mas você entrar num conceito, né? Sentar, falar, nossa, você está errado, isso, você vai ensinando para a pessoa. Porque a gente está aqui na Terra para a gente ensinar. A gente está aqui na Terra para a gente ser salvo também. Então, a gente vai aprendendo aos poucos. Então, a gente não entra aquela turbulência, né? Então, isso a gente vai aprendendo como a gente aprende. Muitas pessoas não conhecem a religião, não conhecem a LPV, então a gente vai ensinando. Por isso que a gente tem que, aos poucos, aprendendo uns com os outros. Mais que ensinando, né, Mônica? A gente vai divulgando, vai semeando, né? Parabéns. Isso.
Ô, mana, paciência, quero ver quando tiver a Alice e o Theo na sua orelha aí gritando aí. Quero ver se a paciência vai dar. Mas eu vou ter muita paciência, eu tô aprendendo essa parte. Com os O dois eu Theo, vou para quem não aprender, sabe, né, mãe? o Theo, para quem não sabe, é o nosso sobrinho, né, mano? É o filho da nossa irmã, da Suelen. E que aí quando juntar ele e a Alice, quero só ver. Aí vai estar eu correndo atrás do seu. Para, minha orelha tá doente, tá pra gritar. Tá. Vamos lá então, vai, dona Nilceli. A gente viu aqui, né, que esse nosso irmão aqui não precisou de nenhum, né, a ciência provar nada para ele, né? O que ele viu foi o suficiente. É isso que a gente está aprendendo, que o irmão Paiva tem ensinado para nós. É que a gente não pode ter essa dúvida do nosso coração. A gente tem que ter essa certeza que realmente o mundo espiritual existe, não é uma abstração, que a vida continua, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Porque hoje nós estamos plantando e vamos colher no amanhã, ou seja, nessa ou numa próxima vida. Então, por isso que a gente tem que tomar os nossos cuidados, né? E só você falando sobre a religião, né? Uma coisa que o irmão Paiva falou, assim, que me tocou bastante. Tá? Quando o irmão Zarur diz que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião, ele não está dizendo que ela é mais que todas as religiões. Ele está dizendo que ela é mais que toda a religião. Quer dizer, vai muito além de só a religião, né? Por isso que ele fala da ciência, da filosofia, né? De tudo. Então, quer dizer, é um conhecimento que traz para nós esse ecumenismo irrestrito mesmo, em tudo, né? Em todas as áreas do nosso viver aqui na Terra. Né? E a gente vai... Uma vez, num estudo que a gente estava fazendo, uma pessoa disse: a religião de Deus é como se fosse aquela cola que vai dar a liga e vai unir a todos. Por isso, né, um só rebanho para um só pastor. Por quê? Porque todas as religiões pertencem a quem? A Deus, né? Então, não é ele que pertence a essa ou aquela religião, mas todas elas pertencem a Deus. É o que a religião de Deus vem trazer para nós. Por isso que a gente aqui não tem aquele pensamento de dizer que se eu estou aqui na religião de Deus, eu vou ser salvo. Não, se eu estiver aqui na religião de Deus e não fizer aquilo que é necessário fazer para a minha salvação, eu não vou ser salvo. Porque não é o fato de eu estar, né, como você disse, ou eu ir na religião de Deus. É eu, a todo momento, estar vivendo os ensinamentos de Jesus que nós temos conhecimento e que a religião de Deus traz para nós com muito mais propriedade, né? Então, a gente tem que viver isso, né? Eu aprendo, eu pratico, aí então eu posso ensinar. Muito bem, irmã Nilceli. É o que a gente estudou sábado, né? O que Jesus fala, né? Para quem participou aí da reunião da comunhão com Deus. Ele observa as ovelhas, estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, está vendo que a demanda é muito grande. E aí ele olha para aquilo que tem que fazer. O que ele diz, gente? Mas a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A religião de Deus, uma característica da religião de Deus é o quê? Estar sempre convocando a gente para fazer algo mais. Né? E aí, né, mãe, por exemplo, muita gente, quando você apresenta o nome da religião de Deus, qual que é a sua religião? Aí, às vezes, a gente fala a forma mais resumida, né? A minha religião é a religião de Deus. Aí, qual que é a primeira pergunta que faz? Mas só a sua é de Deus? Não, meu irmão. Está dizendo que todas as religiões são de Deus. Pronto. Pronto. Você já quebrou ali todo um muro que eventualmente seria formado de preconceitos. Não, quer dizer que todas são de Deus. E a gente faz questão de dizer que a nossa também
Legal, né? Vamos lá, irmã Maria Nazaré. Quer trazer seu comentário aí, minha irmã? Irmã Maria Nazaré, que foi a campeã de vendas da nossa rifa, irmã Maria. Parabéns, ó. Vendeu o número à beça, levou gente para a reunião. Dona Maria tá, ó, só tirando 10, né, Dona Maria? Preciso praticar mais, né? Hoje eu estou ouvindo vocês, que eu estou aprendendo bastante. Vou ficar só ouvindo. Tá muito bom certo. as explicações e... Ok? E vamos que vamos. Obrigado, Dona Maria. Dona Maria realmente ela é fantástica, gente. Fantástico. Só esse mês, gente, ela conseguiu, nesse trabalho de ceareira, porque todos nós também somos ceareiros, trabalhamos na Seara, somos ceareiros, né? Aproximou 2 novas pessoas, inclusive uma delas que levou ali a pirâmide, depois a gente vai mostrar a foto, né? Então, aí, é isso, né? É mais que toda a religião. Eu não estou convidando alguém para ir na religião de Deus, eu estou convidando para que você entenda o que é a religião de Deus. E se você quiser, isso vai te abraçar de uma maneira fantástica, né? Parabéns, Dona Maria Nazaré. Vamos lá, então, irmão Cláudio. Sim, Dona Maria, pode falar. Continuar o trabalho. Isso aí. Dona Maria vai alugar daqui a pouco uma van, depois um ônibus, depois vários ônibus. Vai trazer todo mundo lá de Taubaté. Parabéns, viu? Irmão Cláudio, quer trazer aí seus comentários? Fique à vontade. O mic do senhor está fechado, tá? A melhor parte ficou antes, agora eu vou falar que agradeço a oportunidade. É complicado, mas eu deixo para vocês, todo mundo aí, o casal, principalmente Deise e Raquel Doni, lá de Jundiaí, né? Eles são excelentes com a palavra. Eu falo um pouquinho só, estou aprendendo com cada um de vocês aí. Então, o assunto, ele é sempre relevante, né, para toda a nossa vida, em todos os sentidos, que nos ajuda e nos movimenta cada vez mais em torno de Jesus, né? Então, eu sempre, não que eu esteja afastado, é que dada o final de ano aqui, como eu trabalho numa empresa que é de segurança, então o Natal é envolvimento, o Carnaval é envolvimento com a empresa, eu estou trabalhando sábado, domingo, feriado, a peça eu arrumei um serviço para ela, está trabalhando das 10 às 23 horas, todo final de semana, está meio complicado, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente está presente, procura estar presente da melhor forma, ouvindo os programas na televisão, no rádio e se fazendo presente dessa forma na reunião junto com vocês, que eu acho muito importante. É a mesma coisa que a gente fala, você sempre comenta, que as pessoas falam assim, para ir para a igreja ou para você participar de alguma coisa, você tem que estar presencialmente. O mundo virtual ele é excelente, mas a energia de quando a gente está próximo das pessoas, elas nos contagiam, elas nos melhoram, elas nos modificam, porque são trocas de vibrações, as quais, de um abraço, tanto é que a pandemia nos deixou afastados por muito tempo. Quando a gente tiver a oportunidade de voltar e nos relacionar com todo mundo, nossa, isso foi de suma importância para o nosso espírito, para nossa como pessoas, e a gente passou a se transformar e a melhorar. E muito dentro da religião de Deus. Isso acontece presencialmente todos os sábados, em todas as religiões de Deus, além dos canais virtuais que a gente participa, mas é fundamental a gente estar presente. Eu agradeço esse canal de comunicação, de poder estar, esse mundo digital que já existe há muito tempo, até a gente vê através daquele livro lá, de André Luiz, que mostra até como se fosse o Templo da Boa Vontade, que é a ligação entre a humanidade de cima com a humanidade da Terra. Nosso solar, né? Então, você vê que a tecnologia ali já é avançada. Então, já existe isso no mundo espiritual e nós somos agraciados com isso nos últimos 100 anos. Se a gente vê, menos que isso, em 10 anos, se você vê de 2010 para agora, o que existe de tecnologia com a informação e com o celular, que nos mantém cada vez mais conectados, e o melhor de tudo, conectado com o bem, a gente poder praticar e levar isso a toda a humanidade. Então, eu agradeço a Deus, a religião de Deus, por
por ter essa oportunidade de uma forma ou de outra, a gente levar o caminho do bem a toda a humanidade. Obrigado por estar aqui junto com vocês. Agradeço ao irmão Paiva, irmão Zaru, a religião de Deus, e a Deus e a Jesus. Obrigado. Nós que agradecemos, irmão, claro, nós que agradecemos. A gente sabe que a conexão ela é feita dessa maneira, né? Tem o presencial, tem outras maneiras. O senhor estava comentando aí da questão digital, irmão Cláudio, né? A gente vê lá no Memórias de um Suicida, por exemplo, né? Quando eles vão fazer algumas comunicações, né, mãe? Eles conseguem ver, sentir, né? Até o cheiro, o gosto das coisas, né? Pela uma tela, né? Então, quem sabe a tecnologia humana um dia não chega dessa maneira, né, Cláudio? Tá cozinhando aqui, ó, tá sentindo aí, que delícia. Ai, gordinho só pensa em comida, né, gente? Que coisa, né? É inacreditável, né? Não, é verdade. Que nem você comentou. E não é um caso difícil que em algumas tecnologias já vi algumas sendo testadas que falam sobre essa situação do cheiro, sai pela televisão. Então, as sensações, né? Como se diz, que na espiritualidade já existe, então são coisas que podem ser trazidas a nós. Que seja sempre para o bem, né? Não para nós, essas gordices que acabam nos atrapalhando. Com certeza. Obrigado, irmão Cláudio. Manda um abraço aí para a Irmã Pérsula, para o Léo, para a Bela, tá? Tá aqui do lado, ela tá ouvindo, que ela tá ajudando. Abraço, meus amigos. Estamos com saudade. Na hora certa, estejam lá com a gente, com certeza, né? É o desejo também aí de vocês. Vamos lá, então, irmão Rafael, irmã Deise, querem trazer mais aí um comentário final, uma palavrinha final? Fique à vontade. Rafa, eu acho que isso que o irmão Cláudio falou é de suma importância, né? É muito importante a gente participar das reuniões na igreja, né? Você estar no celular com 3, 4 pessoas, né, fazendo uma prece, é diferente de você estar num espaço ecumênico com 30 pessoas, né? A doação de ectoplasma e as coisas que acontecem são numa proporção muito maior, né? Sem contar que a gente tem o conhecimento de que em cima de cada igreja ecumênica tem um hospital espiritual. Então, ali acontecem muitas curas que a gente às vezes nem sabe e só vai saber quando estiver do lado de lá, né? Então, é de suma importância a nossa participação nas igrejas, né? E o nosso trabalho aqui em Jundiaí, principalmente, Rafael, está sendo esse, de trazer de novo, de volta, a família legionária para o espaço ecumênico. Então, era isso que a gente queria fechar, que o nosso compromisso com Deus e com Cristo é esse, né? De trazer mais e mais pessoas para esse conhecimento, né? Para essa casa, para que eles também conheçam, como a gente fala, né? A receitinha do bolo que deu certo, né? Nas nossas vidas. Então, a gente não quer só a gente se fartar desse bolo, né? A gente quer compartilhar com todos aqueles à nossa volta também. Ô, Rafa, e é legal, o trabalho nosso é sempre aproximar novamente a família legionária, né? E quando Jesus fala que no fim dos tempos a fé de muitos esfriarão, né? E a gente fica pensando, né? O mundo, né? E de repente muitas pessoas próximas da gente, eles nem percebem. Aí eu com a Raquel vai conversar com eles, eles arrumaram 1 milhão de coisas para fazer. E de repente o mais importante da nossa reencarnação, da agenda espiritual, de todas as mensagens espiritual, de tudo que o Cristo veio avisando que nesse fim de tempo ia acontecer, e as pessoas não estão enxergando. E de repente Jesus volta e fala, puxa, não é que ele veio mesmo? Porque será que ele vai voltar mesmo? Nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Acha tanta ocupação que não vai agregar nada na vida. E aí eu fiquei dias abismado com a Raquel, porque as pessoas começam a parar e nem percebem que elas têm mais aquele ímpeto de ir, de participar, e você vê que a vida dela tá um tormento, tá uma tribulação, e perdeu aquele ouro refinado, né? Tanto é, né, irmão Rafael, que o tema de sábado passado era todos os dias Jesus te chama. E aí a gente até comentou aqui na reunião da comunhão com Deus, a irmã Maria Nazaré estava aqui com a gente. Todos os dias Jesus te chama. Chama para quê? A responsabilidade. Não é só o chamado de vem aqui e né, esteja do meu lado. É a responsabilidade, né? Para que a gente possa realmente
também produzir algo de bom nessa seara. Visto que são poucos que se apresentam, então que nós sejamos fartos, né, nas nossas técnicas, né, no nosso poder de persuasão. Se a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então um trabalhador vai ter que valer por 2, por 3, por 4, por 10, né, até que outros se apresentem, né? Então, é sempre fazendo a nossa parte. Muito bem, gente, ó, eu estou vendo aqui, a palavra do irmão Paiva já começou, vamos encerrar aqui para nós acompanharmos, mas temos alguns minutinhos, rapidinho, enquanto todo mundo vai abrindo a câmera aí. Deixa eu compartilhar essa foto aqui, que ficou muito bonita. Não é porque eu estou na foto, gente, mas é porque a irmã Ellen ganhou, né? Foi aí a sorteada da... Olha o sorriso, olha aqui, irmã Maria Nazaré, olha o sorriso dessa. Vocês acham que ela ficou feliz, gente? Deixa eu me cortar aqui, que é o que menos importa aqui. Não, primeiro, o que importa mais é Jesus, é claro, né? Olha o sorriso dela, hein, gente? Então, quero agradecer todo mundo. Quero agradecer todo mundo que colaborou aí com a nossa rifa, tá? Muito obrigado. E parabéns, irmã Ellen. Gente, ela falou, vai ser minha. Desde a primeira vez, né, irmã Maria Nazaré? E foi mesmo, hein? É isso aí, né? Quem tem fé, mora em Taubaté. Outro bordão que eu arranjei aqui, irmã Maria. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Jesus! Aê, muito bem, gente. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossas palmas a Jesus. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Boa semana a todos. Igualmente. Valeu.